não se colocava na posição estou te ensinando, né? Aliás, ela não se colocava em posição nenhuma, ela estava sempre descobrindo e curtindo. Gostava de dançar, sempre gostei, mas tinha dificuldade, porque era tudo muito formatado, né? E o meu movimento não cabia nessas formas. Então gerava frustração e desânimo, né? Porque eu sabia que eu podia fazer outra coisa e não encontrava esse lugar. E um amigo, quando eu tinha uns 17, 18 anos, assim, me falou, olha, tem uma pessoa que mora lá perto da casa da sua mãe que eu acho que você vai gostar muito de conhecer e de fazer alguma coisa com ela. E eu, que legal, é de dança, é de dança. E me indicou Maria Duschenes. Enfim, eu não fazia a menor ideia quem fosse Maria Duschenes, eu não fazia a menor ideia desse universo da dança, nada, eu não tinha essa pretensão. E aí fui, me apresentei e logo a gente teve empatia, uma, né, pela outra. E quando eu comecei a fazer as atividades de dança, eu pirei, porque eu podia dançar, finalmente eu podia dançar, né? Porque ela estimulava isso, estimulava a gente a ser a gente mesma, a gente a se movimentar da maneira como a gente era, né? No mais íntimo do nosso ser. Então, sim, ela dava uma orientação, aliás, várias orientações, cada hora era uma coisa, que ela tinha uma formação muito eclética, muito ampla, né? Na verdade, a formação dela era mais do que formação, era vivência, né, com os mestres de dança. Não era tanto na linha de aula, de escola, mas o que ela contava pra gente era das vivências mesmo, né? Tudo muito sinestésico mesmo, né? Enfim, aí apaixonei. Isso foi em 78, final de 78, e eu fiquei então até 1991. E sem interrupção com ela. Em 91 eu me mudei para o Maranhão, porque eu tinha essa necessidade de aprofundar na dança popular brasileira, que era uma questão para a Dona Maria também, assim, ela me incentivou muito a isso, que ela era pirada com o movimento natural do povo brasileiro, né? E um pouco antes disso eu me casei com o Tião Carvalho, né, maranhense, que é bailarino também. E fizemos algumas coisas juntos com Dona Maria, algumas danças corais, tá? Ela pirava nesse movimento, né? Pirava muito quando eu comecei a dançar, mais menos apresentação, mais vivência. Então, assim, para mim, a palavra Dona Maria é vivência, porque ela entendia a importância disso, ela própria tinha vivenciado, né? A escola do Laban não era uma escola, era um lugar de vivência, né? Fiquei 4 anos lá, fui para Pirenópolis, de onde estou até hoje, e nessa trajetória, assim, sempre muitos grupos de dança popular, a dança educativa, que não me larga nunca, porque é meu dom natural, talvez, e a junção dessas coisas. Era uma pessoa apaixonada em todos os momentos, né? Quando a gente se encontrava com ela fora desse espaço de aula, que ela contava sobre as memórias dela, as coisas que ela tinha experimentado, as pessoas que ela tinha conhecido, sobre o movimento do Laban, né? Que o olhinho dela brilhava. Era essa mesma pessoa que estava lá em sala de aula. Ela via as pessoas dançando, acho que ela dava aula para se deliciar com as pessoas em movimento, já que o movimento dela estava restrito por causa da doença, né? Era um prazer. Ela, nas aulas, ela estava sempre em prazer, era um estado de prazer. Porque a Dona Maria tinha muito essa coisa de fases mesmo, assim, pelo que eu entendo, pelo que eu converso com outras pessoas que são de gerações anteriores a mim, ela tinha algumas fases, né? A fase que eu peguei foi a fase de educação. Então, o nosso foco de convívio girava sempre em torno dessa questão da educação, da criança, do convívio, da criação coletiva, da dança coletiva. Então, eu vivenciei nesses, quantos anos foram? De 78 a 91, 11, 12 anos, essa fase,
de danças corais. Então foram muitas danças corais, várias danças corais em várias situações, com públicos também variados. Muito nas bibliotecas, né? Teve bastante nas bibliotecas e concluiu a minha fase, né? Estou falando da minha fase, concluiu com essas duas grandes danças corais, que foi em 90 e em 91. Em 90 no Municipal, né? Que a gente levou para o palco mais de 300 funcionários públicos, né, da prefeitura, entre motorista, médico, totalmente coletivo, totalmente sem preconceito, totalmente, olha, incrível. A gente tinha uma equipe grande, acho que eram uns 10, 12 professores distribuídos em duplas, por vários locais de São Paulo, entre centros culturais, entre postos de saúde, envolveu todo tipo de ambiente público, foi bem legal. E a gente fazia alguns encontros, reunindo todas essas turmas no Parque do Ibirapuera, para, né, começar esses diálogos e essas trocas, onde uma coisa encontrava com a outra, como que essa grande dança coral ia se desenhar com esse tanto de gente, essas turmas, essas pessoas que não se conheciam, né, que eram de lugares diferentes. São Paulo é desse tamanho. E mais as crianças das bibliotecas, que frequentavam as bibliotecas, e mais crianças que frequentavam o espaço da Renata, né? Então, era um universo de, sei lá, 400 pessoas. Então, tinha um roteiro, esse roteiro ia sendo trabalhado, passava de lá para cá, de cá para lá, tinha esses encontros eventuais, que resultou nessa dança coral. A alegria das pessoas quando a dança coral acabou, aquele monte de gente no palco, gente, mais de 300 pessoas no palco, numa alegria, numa euforia, sabe? Todo mundo rindo, pulando, se abraçando, cantando. Ai, foram tomando conta, foram descendo para a plateia, foram indo para a rua, foram para o saguão, sabe, assim, ocupação do Teatro Municipal mesmo. Foi impressionantemente belo, assim, belo, tocante. Aí no ano seguinte a gente quis fazer o Origens 2, a gente pegou esses mesmos professores, né, que estavam na dança coral anterior e buscamos criar uma coreografia com essas pessoas, né, sob a supervisão, direção direta da Dona Maria. Foi naquela instalação, né, da Denise Milan. A gente trabalhava ali, tirava material dali, de improvisação, de criação, levava para a Dona Maria. Então nós ficamos nesse movimento para criar esse espaço. E tinha a turma da Lenira e da Maria lá na escola de bailado e as crianças da Renata. E aí juntamos também essas várias frentes aí nessa dança coral lá no Ibirapuera durante 6 luas, né? 2 meses, 3 dias cada lua cheia. E, sendo que uma delas, não me lembro se foi acho que foi na última do primeiro mês, a Dona Maria foi, porque no final da dança especificamente, a gente tinha uma dança coral envolvendo todas as pessoas presentes. E uma delas, quem coordenou foi a Dona Maria. Aquela multidão de gente dançando, agora, gente, não sei o quê, leva o braço, não sei para onde, e o povo leva o braço, agora a gente vai abaixando e não sei o quê, e o povo, sabe? Sim, plim, as coisas acontecem na maior simplicidade, com uma força, sim, impressionante. Então, a Dona Maria, enfim, eu a considerava minha mãe mesmo, assim, eu tinha uma relação com ela de mãe mesmo, a reconhecia como minha mentora, né? Mestre, mãe, amiga, educadora.
Ela tinha para mim essas qualidades. Eu acho que se não fosse Dona Maria, talvez eu não tivesse me descoberto tão cedo como eu sou, sabe? Talvez eu tivesse, sei lá, caminhado, nem sei, ia acabar descobrindo. Mas com ela foi muito mais rápido, foi muito mais simples. Com ela eu não tive dúvida, né? Com 17, 18 anos eu já sabia o que eu queria fazer. E era seguir os passos dela.